Fala pessoal, então aqui dando continuidade aqui ao nosso último encontro, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os acidentes anatômicos aí do esqueleto apendicular, certo? E aí vamos começar aqui falando um pouquinho aqui sobre a primeira estrutura, né? Que é uma estrutura pertencente aí do símbolo dos membros inferiores, ou perdão, dos membros superiores. Então vou falar um pouquinho aqui da clavícula, tá? E aí vamos isolar ela aqui. Tá? A priori nós vamos ter a clavícula aqui tendo duas extremidades, uma extremidade external, uma extremidade acromial, que faz alusão com quem a estrutura com quem ela vai se articular, né? No caso nós temos aqui o acrômio, né? Que é um acidente anatômico da escápula, e aqui na parte medial nós vamos ter aí a extremidade external, que se articula aí com o osso externo. Tá? Então vamos aqui se baseando aqui, certo? Lateralmente, extremidade acromial, medialmente, extremidade external. Então vamos aqui isolar aqui a escápula ou a clavícula. E aí vamos ver aqui os acidentes anatômicos aqui da parte interna aqui, certo? Então nós vamos ter aqui na parte interna, tá? Uma impressão aqui do ligamento costoclavicular, certo? E aí nós vamos ter tipo uma facezinha articular aqui, que vai ser a linha trapezoide, que vai estar passando por aqui, tá? E aí nós vamos ter também o tubérculo conoide, tá bom? Que vai estar localizado bem por aqui, o tubérculo conoide, tá? Então, basicamente, a clavícula vai ter aí duas extremidades, né? O mais importante, extremidade acromial e a extremidade external. Vai ter aqui o tubérculo conoide, certo? O tubérculo conoide. Tá? E vai ter a linha trapezoide que fica aqui internamente na clavícula, ok? Então, basicamente, a clavícula nós vamos ter duas, né? Então, nós vamos ter duas clavículas, tá? Então, vai fixando aí e raciocinando, tá? Lateralmente, qual é a extremidade que eu tenho? Lateralmente, a extremidade acromial e medialmente, extremidade external, ok? E aí a gente vem para a escápula, certo? E aí a escápula é o osso aí do cíngulo. E aí é interessante estudar a escápula por vistas, tá? Então nós vamos ter aí a escápula na sua vista anterior, e aí vamos para a vista posterior, e na sua vista posterior. Na vista anterior, tá? Eu vou aqui anteriorizar aqui um pouquinho, porque ela anteriormente, normalmente, ela é meio obliquada, tá? E aí eu vou deixar ela mais aqui fidedignamente aqui anteriormente. Então, anteriormente, tá? Nós vamos ter algumas estruturas. A primeira nós vamos ter o processo coracoide. Presta atenção. Processo coracoide, tá? Processo coracoide. Tá? Quando a gente visualiza aqui anteriormente, né, a gente vê aqui o processo coracoide. Então, a gente tem o processo coracoide, tá? E aí esse processo, por sua vez, tá? Ele vai ter aqui o acrômio posteriormente, ó. Aqui o processo coracoide, tá aqui o acrômio, certo? Esse acrômio vai se articular com quem? Com a clavícula, né? A gente acabou de falar. Então vamos isolar aqui de novo. Então anteriormente nós temos aqui o acrômio, o processo coracoide. Nós vamos ter aqui o acrômio. E aí o significado de acrômio, né, vai ser o ponto mais alto aí, né, de acro, né, da escápula. E aí descendo um pouquinho aqui do acrômio aqui, nós vamos ter quem? Posteriormente, a espinha da escápula. Está aqui a espinha da escápula, certo? Nós vamos ter a espinha e nós vamos ter a fossa infraespinal e a fossa supraespinal. Fossa infraespinal, fossa supraespinal. Ok.
E aí vamos vendo aqui que na escápula ela vai possuir ângulos, tá? Então vamos deixar ela anteriormente aqui de novo. Então nós vamos ter o ângulo lateral, ângulo medial, ângulo inferior, ângulo superior, tá? E aí anteriormente nós vamos ter aqui a fossa subescapular, tá? E aqui a gente visualiza aqui o ângulo superior, tá? Ângulo medial. Quando eu volto aqui para a imagem normal, a gente vê o esqueleto aqui na sua vista posterior, fica mais fácil de entender aqui os ângulos, ó. Então tá aqui. Estão visualizando aqui as escápulas, ângulos mediais, né? E os ângulos laterais, ok? E aí o ângulo superior, ângulo inferior, tá? Então da escápula é isso aqui, certo? É bem facinha, tá? Para além disso, nós vamos ter a cavidade glenoide, super importante, pois é a cavidade glenoide, tá? Que irá aí se articular com a cabeça do húmero. Então tá aqui, cavidade glenoide, bonitinha aqui, ó. É onde ela vai estar se articulando aí com a cabeça do húmero, né? E vai ser uma das articulações que irá formar a articulação do ombro, né? Uma articulação completa aí do ombro. Então tá aqui a cavidade glenoide, ó. Cavidade glenoide aqui, tá? Que vai se articular com a cabeça do húmero, ok? Então tá aqui a cabeça do húmero, tá? E a cavidade glenoide, beleza? Então nós partimos agora aqui para o húmero. O húmero é o que? É um osso longo, né? Seu comprimento aí maior do que a sua largura. Então vamos isolar aqui o húmero aqui. Pronto. Então vamos isolar o húmero aqui. Então está aqui o húmero numa vista, certo? Anterior. E aí o que a gente consegue ver aqui na parte? Vamos separar aqui os estudos dos acidentes anatômicos aqui por partes, né? Então vamos para a parte proximal aqui. Então a gente está vendo aqui, certo? E aí a gente vai ver um tubérculo menor. Olha aqui o tubérculo menor. Tubérculo maior, certo? Tubérculo maior. Nós ainda conseguimos ver aqui, ó, o sulco intertubercular, tá? Sulco intertubercular. E aí vamos tirar aqui. Cabeça do húmero, colo, né? Do húmero, colo anatômico. E aí vamos ter o colo cirúrgico, tá? Basicamente na parte próxima vai ser isso aqui, tá? Nós vamos ter ainda na parte medial aqui, vamos ter uma tuberosidade deltoide, tá? Tuberosidade deltoide. E aí a gente vem aqui para a parte distal. E aí na parte distal, certo? Como é que a gente sabe que eu estou vendo esse osso numa vista posterior ou anterior? Bisu. A vista posterior do húmero, tá? Ela vai ser constituída pela fossa do olecrano, tá? Então se baseia aqui na fossa do olecrano, aqui onde vai estar se formando aí a articulação do cotovelo, beleza? Então vamos aqui para a vista anterior e aí nós vamos estudar aqui alguns acidentes anatômicos. O primeiro vai ser aí o capítulo, certo? E aí o capítulo ele vai ser aí na parte, vai estar no mesmo lado aí dos epicôndilos laterais, tá? Então aqui, ó, voltando aqui, o capítulo ele vai estar aí na parte aí, quando a gente vem para cá, certo? Ele vai estar aí na parte aqui a parte medial aqui, o capítulo. Do contrário, nós vamos ter a tróclea, tá? Então deixa eu isolar aqui de novo o húmero. Nós vamos ter a tróclea,
tá? Então nós vamos ter, pronto, nós vamos ter a tróclea, vamos ter o capítulo, nós vamos ter os epicôndilos laterais e mediais, certo? E como é que eu me baseio que um é lateral e o outro é medial? Óbvio, na parte proximal aqui, formando a articulação do cotovelo ou do ombro, nós vamos ver o seguinte, ó, que a parte da cabeça do húmero aqui, né, vai fazer em alusão à parte mais medial, ó. Então tá aqui, ó. Essa é a margem medial e essa é a margem lateral. Então, obviamente, se a gente pegar aqui, certo? Essa vai ser a margem medial, tá? Então, epicôndilo medial, certo? E aqui a margem lateral, né? A margem aí que envolve aí o tubérculo maior, tá? E aí, posteriormente, como eu falei para vocês, nós vamos ter aí a fossa do olecrano, né? Porque a gente está visualizando aqui que o olecrano ele se articula aqui com essa fossa do húmero aqui, ó, formando a articulação aí do cotovelo. Então nós temos aqui a fossa do olecrano, ok? E aí é um exercício que você vai fazendo e vai aí repetindo e repetindo até que fixe aí os principais acidentes anatômicos. E aí a gente vem aqui para a ulna, né, de maneira que a gente estuda aí a ulna também, né, porque ela é um osso longo, e aí faz esse estudo aí pela parte proximal, certo? A parte medial e a parte da diáfise, quer dizer, certo? E aí a parte distal. Então a gente tem aqui o olecrano, certo? A gente tem um olecrano aqui. A gente tem o processo coronoide da ulna. Processo coronoide da ulna. Professor, você já falou alguma coisa com coro aí, certo? Eu falei que lá na escápula tem um processo o quê? Processo coracoide, tá? Então não confunde, aqui é processo coronoide. Ulna, processo coronoide, ok? Então tá aqui o processo coronoide da ulna, certo? E aí a gente desce um pouquinho aqui, a gente tem aí tuberosidade da ulna aqui, certo? Tem mais o que olhando aqui, a gente tem as faces, né? E aí nós vamos ter a face interóssea, né? Onde vai ficar aqui um tipo de articulação. E aí a gente vem aqui para a parte distal. Na parte distal aqui, molezinha, nós vamos ter aqui um processo estiloide da ulna, certo? E a cabeça da ulna aqui, ó, certo? Então essa parte mais pontiaguda aqui vai ser o processo estiloide da ulna. E aqui nós vamos possuir a cabeça da ulna, certo? E aí a gente vem para o rádio. Tá? Então a gente tem um rádio aqui. Opa. Vamos isolar aqui. Tirar uma. Pronto. Então aqui o rádio, né? A gente também vai separar o estudo do rádio pelo terço proximal, terço da diafisário e terço distal. Então do rádio aqui, né? O que a gente tem aí de estudo do rádio? A gente tem aqui a posicionar no terço proximal aqui, tá? A cabeça do rádio, certo? Então a gente tem a cabeça do rádio aqui, ó. E aí nós vamos ter descendo um pouquinho o colo do rádio, tá? Colo do rádio. Aí desce um pouquinho mais aqui, vem para essa parte aqui. Nós vamos ter a tuberosidade. Tuberosidade radial, certo? Tuberosidade radial. E aí vem aqui para a parte distal. Aí lembrando que nós vamos ter as faces, né? A face... a margem anterior, né? E aí vamos ter também uma margem interóssea também, certo? E aí a gente vem para a parte distal aqui.
E aí na margem, na parte distal aqui, nós vamos ter também um processo estiloide, certo? E aí, processo estiloide do rádio, certo? E aí nós vamos ter esse processo estiloide e a incisura, né, ulnar, que vai ficar aqui a incisura ulnar, né, que vai se articular aí com a ulna, né, na parte distal, tá? Basicamente do rádio isso, incisura ulnar, essa partezinha mais pontiaguda aqui vai ser processo estiloide. E aí lá na peça, na anatomia, né, a gente vê, certo? E aí nós temos aqui a face articular da ulna, certo? A margem interóssea, tá? E aí deixa eu tirar o zoom aqui um pouco. Margem interóssea, né? A margem anterior. E aí a gente vem para os dois processos estiloides, ó. Vamos ver essa mão aqui na posição anatômica. Pronto. Então aqui processo estiloide do rádio, certo? Processo estiloide da ulna, quer dizer, processo estiloide do rádio, né? E aí tem o bizu que eu falei, né? Como é que eu sei que aqui é o rádio e a ulna? Né? Então o rádio, né? Quando a gente faz aquela posiçãozinha lá que eu dei o bizu em sala de aula, ele tem uma antena, né? E o rádio ele vai ficar aí no mesmo lado aí, na margem do polegar. E como é que eu sei que aqui é o polegar, professor? Porque o polegar só tem duas falanges. Olha aí como é que a gente faz o estudo. Tá fazendo o estudo aí, correlacionando aí e raciocinando, entendendo os porquês. Eu quero que vocês se atentem nisso, tá? Por que o rádio como é que eu sei que o rádio ele tá aí na posição lateral? Porque o rádio ele fica no mesmo lado, né, da falange, né, do primeiro pododáctilo, né? E aí como é que eu sei que aqui é o primeiro pododáctilo? Porque o primeiro pododáctilo só tem duas falanges, certo? Ok. E aí a gente desce aqui para os ossos da mão, tá? E aí vamos tentar deixar aqui o negócio mais pronto. Então daqui a gente tem os ossos divididos por fileiras, né? E aí a gente tem, tirar aqui o rádio. Pronto. A gente vai ter o escafoide aqui, ó. Escafoide. Nós vamos ter depois do escafoide, certo? Tem um acidente anatômico aqui. Nós vamos ter o osso lunar, certo? O semilunar, tá? E aí depois nós temos na fileira proximal também perdão. Nós vamos ter também o osso piramidal na fileira proximal, certo? E o pisiforme. O pisiforme ele fica aqui meio que sobreposto. Quando a gente vê na vista palmar, a gente consegue ver ele fidedignamente, tá? Então a gente está vendo aqui o pisiforme, ó, tá? E aí até um bizu, certo? Na vista dorsal, né? A gente vê sobreposto aqui, ó. Ó, como vocês estão vendo aqui, que se sobrepõe os ossinhos, o pisiforme ele fica aqui meio que sobreposto, tá? Então na fileira distal nós vamos ter quem? O trapézio, trapezoide, capitato e amato, né? Então vamos aqui. O trapézio, certo? O trapezoide. Vou deixar pra cá. Trapezoide, tá? E aí vamos ter o capitato e o amato. Pegando esses quatro aqui da fileira distal, né? Como é que eu consigo montar um raciocínio aqui para saber qual é qual, tá? Então eu selecionei aqui os quatro da fileira distal e obviamente que esses quatro ossos aqui da fileira distal, eles se articulam com os metacarpos, tá? Então, raciocinando aqui comigo, certo? Nós temos aqui o primeiro pododáctilo, né? E consequentemente aqui o primeiro metacarpo. Olha aqui, duas falanges.
ok? Então, o ossinho aqui, ó, bonitinho aqui, ó. Vou tirar aqui e selecionar ele para ficar melhor. O trapézio, ele se articula com o primeiro metacarpo. Show! E aí é o osso mais lateral, né? Porque olha aqui o polegar, margem lateral aqui do rádio. Então o trapézio ele se articula com o primeiro metacarpo. O trapezoide ele se articula com o segundo metacarpo, certo? O capitato, certo? Ele vai se articular aí, ó, com o terceiro metacarpo. E o amato se articula aí com o quarto metacarpo, certo? E aí se articula com o quarto metacarpo e com o quinto aqui, né? Ó, vocês estão vendo, certo? Então, ó, o bizu beleza aqui, ó. Trapézio, trapezoide, capitato e amato. Trapézio, primeiro metacarpo. Trapezoide, segundo metacarpo. Capitato, terceiro metacarpo. E amato, quarto e quinto metacarpo. Eles vão se articular. Beleza, esse bizu aí é chave e peça para a gente entender aí quais são aqui, tá? E aí a gente vem aqui para os metacarpos, né? E as falanges, né? E aí a gente está cansado de saber aí, tá? E aí a gente vem para os membros inferiores. Vamos voltar aqui, certo? E aí dos membros inferiores, né? Lembrando, eu estou aqui numa vista posterior. Vou girar aqui para uma vista anterior. Opa! Pronto. Então a gente tem aqui o símbolo do membro inferior, que vai ser aí a pelve, né? O osso ilíaco, tá? E aí os membros inferiores nós vamos ter o osso ilíaco, que é subdividido em ilho, isquio e pubis, né? Aí vem para o fêmur, depois patela, aí depois os ossos da perna, tíbia e fíbula, depois os ossos do tarso, depois os metatarsos e por último as falanges, tá? Então vamos aqui pegar aqui o osso ilíaco, certo? Então o osso ilíaco aqui, ó, ele vai ter aí umas estruturas, tá? Na qual nós vamos ter aí a fossa do ilíaco, a crista ilíaca aí, tá bom? Nós vamos ter também fora algumas estruturas aqui que eu quero enfatizar para vocês, tá? Onde nós vamos ter a espinha anterior do osso ilíaco, certo? Ântero superior e ântero inferior. E aí o osso ilíaco juntamente com o ilho e o pubis, eles formam aí o acetábulo, tá? Que vai ser a região na qual irá se articular com a cabeça do fêmur. Saindo do ilho aqui, a gente vem aqui para o pubis, tá? E aí nós vamos ter aqui a sínfise púbica, certo? E aí da sínfise púbica a gente tem aí a sínfise. Vamos ter também outras estruturas aqui que formam aqui o forame obturado, né? O forame obturado aí vai ser formado pelo ilho e pelo pubis, certo? Tá aqui os dois ossos aqui que eu estou selecionando. Aí basicamente vai ser isso aqui, tá? E aí nós vamos ter o acetábulo aqui do osso ilíaco. E aí a gente vem aqui para o fêmur, certo? Do fêmur aqui, a gente, como ele é um osso longo, a gente separa o estudo do fêmur aí. Opa! Tem uma estrutura selecionada. Pronto. Então a gente tem aqui a estrutura do fêmur aqui, ó. Onde no fêmur nós vamos ter os trocânter, tá? E aí vamos lá. Vamos separar esse estudo aqui por vista, né, proximal. Então aqui os trocânter, nós vamos ter o trocânter maior, certo? O trocânter menor aqui, ó.
trocânter maior, trocânter menor. Nós vamos ter uma linha que nós denominamos essa linha de linha pectínea, tá? Nós vamos ter a fossa trocantérica aqui, ó, tá? Vamos ter a crista intertrocantérica, certo? E a gente vem para a tuberosidade glútea, ok? Tuberosidade glútea. E aí na parte distal aqui, certo? Nós vamos ter côndilos, certo? E aí como é que eu sei qual é o côndilo medial? O côndilo medial aqui ele vai ficar do mesmo lado da cabeça do fêmur, molezinha. Côndilo medial aqui, ó. Ok? Côndilo medial. Côndilo lateral. Tá? E aí nós vamos ter a fossa intercondilar. Basicamente o fêmur é isso, certo? Tem mais estrutura, mas aqui são as principais. E aí a gente vem, né? Lembrando que no fêmur a gente ainda vai possuir uma fóvea, tá? Então tá aqui a fóvea, ó. Fóvea. E aí da fóvea vem cabeça do fêmur, colo anatômico, colo cirúrgico, tá? Todas essas estruturazinhas aí. É repetição, estudo anatomia é repetição. E aí a gente vem aqui para a patela, certo? E aí a patela, ela tranquilinha também, certo? Ela vai ter um ápice, uma base, certo? Uma face anterior e uma face articular. Molezinha aqui, a face articular é a face que se articula aqui com o fêmur, né? Então tá aqui a face articular dela, molezinha aí, não tem mistério, certo? Ápice, base, face anterior e a face articular aí posteriormente, tá? E aí a gente vem para a tíbia. E aí a tíbia a gente vai estudando ela aqui na parte frontal dela aqui no terço proximal, que vai ter os côndilos laterais e os côndilos mediais, certo? Nós vamos ter aí o tubérculo de Gerge, certo? Que vai ser aí onde vai se inserir, certo? A inserção aí do trato iliotibial, certo? Que vai ser aí uma estrutura aí que vai fazer correlação e ligação aí com a tíbia, tá? Nós vamos ter a linha oblíqua da tíbia, certo? A linha oblíqua da tíbia, tuberosidade tibial, certo? E aí os côndilos, né? Como eu falei, côndilo lateral, côndilo medial. E aí posteriormente aqui a parte proximal nós vamos ter a face articular fibular, a fíbula se articula aqui, certo? Beleza? E aí a gente vem aqui para a parte distal. E aí na parte distal nós vamos ter o malelo lateral, certo? A face articular inferior, né, que vai se articular aí com o talos, a gente vai já falar, tá? E basicamente vai ser isso, certo? A face articular inferior, que vai se articular aqui formando a articulação, né, do tornozelo. E aí ela se articula aqui com quem? Com o osso que eu falei, ó. Pronto. Com o talos, ó. Então tá aqui o talos, certo? Juntamente aí com a face articular inferior da tíbia, ela vai estar se articulando aí. E a gente vem para cá, certo? Como eu expliquei, nós vamos ter os ossos do tarso. E aí a gente vem talos navicular, certo? E aí, ó, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral e lateralmente aqui o cuboide, tá? E aqui mais posteriormente o calcâneo, tá? Então, olhando aqui na vista lateral, ó, nós temos o talos, certo? Mais anteriormente aqui o navicular. E aí vamos ter cuneiforme medial, cuneiforme intermédio, cuneiforme lateral. E mais lateralmente aqui o cuboide.
e o calcâneo, tá? E aí nós vamos ter aqui os metatarsos, certo? E as falanges do pé, né, que nós chamamos também de pododátilo. Então, basicamente aí a gente viu aí os acidentes anatômicos do esqueleto apendicular, tá? Então, para se continue nessa pegada aí de estudo aí bem dinâmica, aí eu aconselho que vocês baixem esse aplicativo para usar aí no computador, tá? Ou então vejam no celular e fiquem aí direto estudando as estruturas, certo? O interessante é que a priori você aprenda todos esses ossos aqui, certo? Obviamente que sistematizando, que nem eu sistematizei para vocês. Quais são os ossos do esqueleto axial? Quais são os ossos do esqueleto apendicular? Quais são os ossos do membro superior? Quais são os ossos do membro inferior? O que são símbolos? Qual é o símbolo do membro superior? Qual é o símbolo do membro inferior? E aí tu vai montando esse esquema e aí tu vai aprendendo a raciocinar, tá? Montar um raciocínio. A anatomia é a base de tudo, então não tem para onde a gente correr, a não ser tá aí fazendo essa pegada de estudo aí bem forte, tá? Então, foi um prazer estar aí com vocês, tá? A gente encerra por aqui e aí até a próxima. Um abraço.